Senhor tem sido gracioso e bondoso para com cada um de nós. E eu he sido privilegiado honrado de estar com um grupo seleto de irmãos e irmãs que têm o mesmo propósito de buscar a face do Senhor e se deixar ser preparado para este tempo do fim. Os últimos momentos da noiva sobre a face da terra, logo ali ela será tirada com poder, estará para sempre com o seu Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, ela está sendo adornada pelo Espírito amigo do noivo, sendo aperfeiçoada no seu caráter com o fruto do Espírito e revestida de poder para proclamar Jesus, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma. E nestes dias temos sido ministrados acerca também da pessoa e da obra do Espírito de Deus e do poder de Deus. Hoje pela manhã, uma irmã compartilhou comigo um sonho, em que neste sonho estávamos neste lugar e haviam grupos de oração, cada grupo havia um pedido de oração, e alguém estava com um controle branco na mão, e quando se fazia um apelo determinado em relação a um determinado assunto, aquele controle era apertado, e o grupo determinado vinha para o apelo. Chamou atenção sobre a questão de estas práticas de cantar, de orar, de ouvir a palavra e de responder a palavra ao apelo elas não podem ser mecânicas, elas não podem ser automáticas. Elas têm que ser espontâneas, elas têm que ser a partir de um coração que está sempre aberto, de um coração que está sempre atento ao que Deus está fazendo e aquilo que Ele está falando. Porque o automático nos priva da profundidade, da extensão do sobrenatural. O automático nos priva de experiências que o Senhor quer nos conceder para que continuemos a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O ofertar não pode ser automático, contribuir não pode ser automático, pregar não pode ser automático. E lembro-me de uma experiência na minha primeira igreja, e ainda aspirante, e eu entrei no automático no que diz respeito a preparar e entregar sermões. E uma manhã o irmão José já está com o Senhor, e ele saiu do seu trabalho, ele trabalhava à noite, pela manhã ele passou na igreja, chegou ali no escritório da igreja, sentou, começou a conversar, e de repente ele disse: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você está disposto a ouvir? Eu disse: sim, irmão José, pode falar. E o Senhor usou aquele homem descortinando o meu coração. Dentre outras coisas que o Senhor falou através dele, é que eu estava no automático. E isso estava afetando diretamente a espiritualidade, não só da minha vida, mas da vida da igreja. O perigo de nos acostumarmos com o sagrado pode nos levar pelo caminho de Ófine e Finéias, de tentar fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Por isso, é de suma importância, como tem sido repetidas vezes aqui, falado, tudo que está sendo ministrado, tudo que nós estamos recebendo, a nossa resposta, ela não pode ser automática, ela tem que ser espontânea, tem que ser verdadeira, tem que ser genuína, tem que brotar de um coração disposto realmente a dar aquela resposta e permanecer naquela posição até que o Senhor dê um novo direcionamento.
Disso depende o nosso crescimento, disso depende a nossa maturidade, disso depende a nossa espiritualidade. Por isso se faz necessário mantermos o nosso coração aberto. É bem verdade, como o Senhor falou, que alguns vão fechar o coração, alguns vão simplesmente continuar na sua vida de hábito, de costume religioso, mesmo num ambiente como este, momento como este, mesmo vendo e percebendo Deus falar e Deus agir, vão continuar, infelizmente vão continuar. Mas há aqueles que vão abrir o seu coração, há aqueles que vão se render, aqueles, como nós vimos na noite de ontem, vão se consagrar, vão se dedicar, vão responder, rasgando o seu coração diante de Deus, atentando para a palavra do Senhor através do profeta Joel. Não rasgue somente as vossas vestes, mas o vosso coração diante de mim. Uma conversão, uma mudança de direção, de caminho, de fato, de verdade, debaixo da orientação do Senhor. E estes viverão aquilo que o Senhor tem para eles nesses últimos dias. Estes desfrutarão desta graça, desta unção, deste poder, desta manifestação viva e poderosa do Senhor. Não somente estes, mas também a sua descendência. Daí a importância de nós respondermos de todo o nosso coração. Nós precisamos dar fim em algumas práticas que são nocivas a nós, e dentre elas, entrarmos e sairmos do lugar de adoração do mesmo jeito, da mesma maneira, sem expectativa nas coisas do alto, sem estar com o coração em Deus. Minha oração nesses dias é que, se alguém procure o meu coração, que seja encontrado em Jesus, porque onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Por isso se faz necessário atentarmos, queridos, de fato e de verdade. Eu tenho uma preocupação no meu coração, e às vezes eu não demonstro isso devido à minha frieza e às vezes até parece falta de interesse. Mas eu aprendi com o Senhor que a responsabilidade que Ele me confiou é de anunciar a palavra. O que os ouvintes vão fazer com esta palavra anunciada não é responsabilidade minha. Porque naquele dia, o Senhor não vai me cobrar e não vai me pedir a resposta que fora dada àquilo que Ele mandou eu falar. Ele não vai me cobrar isso. Ele vai cobrar de quem ouviu, de quem recebeu. Mas Ele vai me perguntar: você falou o que eu disse que era para falar? Você compartilhou o que eu disse que era para compartilhar? Eu preciso chegar naquele dia e dizer de todo o meu coração: sim, Senhor, eu fiz, mas não fiz de maneira mecânica, não fiz de maneira habitual, como uma mera disciplina acadêmica, eu fiz de todo o meu coração. Se nós não colocarmos o coração em Deus, nas coisas de Deus, irmãos, escute, se nós não colocarmos o nosso coração em Deus e nas coisas de Deus, nós estaremos quebrando o maior de todos os mandamentos. E o maior de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Por isso, nesta manhã, em nome de Jesus e pelo Espírito de Deus que tem se movido em nosso meio nestes dias, tem alcançado a nossa mente e o nosso coração, vamos juntos abandonar o automático e sermos espontâneos nos cânticos, nas ministrações, nas orações, na comunhão dos santos. Cada ato do culto, faz parte de uma liturgia pré-estabelecida. Deus, ele não está preso à liturgia, mas por meio da liturgia ele se manifesta.
Independente de quem vai pregar, de quem vai ministrar o louvor, de quem fazer a abertura do culto, momento, comunhão, ministrar a oferta, independente disto, porque graças a Deus o Senhor tem levantado homens e mulheres no nosso meio capazes para isto, e é Ele que faz através de cada um de nós. Por isso, há um chamado nesta manhã, a tentarmos de todo o nosso coração. Dada a devida introdução, abra a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Amém? Você está comigo aí? Tá, permaneça com Jesus que é melhor. Vamos lá. Você encontrou? Atos 1, 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Algumas perguntas precisamos fazer sempre que nos deparamos com o texto sagrado, e são perguntas simples que vão nos conduzir a uma profundidade de entendimento e compreensão do mesmo. Quem está falando? O que está sendo falado? Para quem está sendo falado? E qual o propósito do que está sendo falado? São perguntas simples. Eu me assombrei esses dias porque eu perguntei para alguns: quem falou estas palavras de Atos 1:8? E muitos não sabiam. Foi o Espírito Santo, foi o apóstolo Paulo, foi Pedro. Não, foi Jesus. É Jesus que está falando aqui. O Cristo ressurreto, o Cristo que venceu o mundo, o diabo, a morte. Ele não subiu ainda definitivamente para o Pai, mas ele já está indo para lá. Ele está com seus discípulos nesse período de 40 dias, e é Ele que está falando. É Jesus que está falando, o verbo vivo, a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu e que dá vida aos homens. É Jesus que está falando esta palavra, é Jesus que está trazendo esta palavra, é Jesus que está fazendo esta declaração. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. É Jesus que está falando sobre isso. Não são homens, não são anjos, não são poderosos os nossos dias, não, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, é a expressão exata do Pai, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, é o Senhor Jesus, o Emanuel, o grande eu sou. É Ele que está falando estas palavras, brota do seu coração, de todo o seu ser, Ele está declarando esta verdade. Quem está falando isto? Jesus. E se nós somos cristãos, não somos pequenos cristos, isto não é verdade. Cristão não significa ser um pequeno Cristo. Quem disse isso para você, ele enganou. Desculpe a transparência. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. Não é pequeno Cristo, é seguidor de Cristo, é discípulo de Cristo. E como seguidor e discípulo e testemunha de Cristo, nesse processo de santificação pela obra do Espírito de Deus, no regenerado, ele é transformado à imagem de Cristo. A Bíblia não apresenta pequenos cristos, a Bíblia apresenta o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o corpo de Cristo, que é a igreja, que se parece com Ele. Mas para quem ele está dizendo estas palavras? A quem Jesus está se dirigindo? Jesus está se dirigindo aos discípulos. Jesus está se dirigindo à igreja. Jesus está se dirigindo àqueles que decidiram não só serem ouvintes da sua palavra. Jesus está se dirigindo àqueles que não somente estão sendo beneficiados pelos seus sermões, pelo seu ensino, pelos seus milagres. Não, eles, olha, para vivermos algo maior, nós precisamos dar um passo além.
A multidão se encanta com a palavra, com o ensino, com os milagres de Jesus, mas os discípulos não. Os discípulos querem Ele, os discípulos desejam Ele, os discípulos querem estar com Ele, onde Ele estiver, eles querem estar com Ele. Os discípulos querem Jesus, é para isso que Jesus está falando. Você vai ver nos evangelhos, e principalmente no evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, que são ensinamentos, instruções que Jesus dá para os seus discípulos. Teve muitas coisas que Jesus não falou para a multidão, falou somente para os seus discípulos, e esta foi uma delas. Atos 1:8 não foi para a multidão, porque o poder não vem sobre a multidão, o poder vem sobre os discípulos. O poder vem sobre a igreja comprometida com Ele, ligada a Ele, que o ama, que o deseja mais do que tudo, mais do que o céu, mais do que o novo céu e a nova terra, mais do que o mar de cristal. Nós desejamos Ele, Ele é o amado da nossa alma, Ele é o centro da nossa existência, é tudo para Ele e por Ele, e seja glória hoje e eternamente, é somente para Ele. Há entre nós aqui discípulos e discípulas, como também há entre nós ainda aqueles que fazem parte da multidão. Este é um nível, são níveis de relacionamento, e cada relacionamento, determinado pelo seu nível de comprometimento, é porta de entrada para experiências. Se meu nível de relacionamento com Ele é a multidão, são estas as experiências que eu vou ter com Ele. Esta é a visão que eu vou ter dele, ao ponto de chegar um dia, de ele também chegar para mim, como chegou para os discípulos. E o que diz a multidão acerca do Filho do Homem? Ele é um profeta. Jeremias, sabe, Isaías. Essa é a resposta, esta é a visão, esse é o conceito da multidão. Por que ele é um profeta? Porque ele fala muito bem, porque ele prega bem, porque ele ensina muito bem, e os seus ensinos e pregações são acompanhados de sinais e prodígios. Então tá bom. E aí Jesus se dirige para os seus discípulos, porque tem que ser outro nível. E vocês, o que vocês dizem a respeito de mim? E um santo silêncio desce sobre eles. E então Pedro, filho de Jonas, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Escute, há revelações do Pai que é somente para os discípulos, principalmente em relação a Jesus. O Pai não tem revelações acerca de Jesus tão profundas para a multidão. Ela não está apta para isso, porque ela não está comprometida a esse nível. Ela vai ser curada, ela vai ser liberta de demônios, ela vai ouvir a palavra, ela vai receber o ensinamento, ela vai comer dos pães que foram multiplicados, dos peixes que foram multiplicados. Escute isso, mas ela não vai ter revelações maiores do que estas. É um nível infantil. Jesus está dizendo para os discípulos: mas recebereis poder. O Espírito vai vir sobre vocês, e vocês vão sair das sombras do medo, da vergonha e da timidez, e serão colocados no palco do mundo para anunciar Jesus. Quem estava falando para quem e do que Jesus estava falando? Sobre o que Jesus estava falando? Quando nós lemos esse versículo, Atos 1:8, nós precisamos atentar sobre o que Jesus está falando. Jesus está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo com o Espírito Santo não está aqui, embora seja isso. Então nós precisamos ir além. Jesus está falando sobre avivamento, como fora dito ontem à noite. A palavra avivamento só é encontrada uma vez na Bíblia, é Abacuque, não é nem no Novo Testamento, mas pode-se dizer que seja isso, sim, porque nós ouvimos isso.
E não está totalmente errado, e preste atenção. Nós sempre temos que buscar o melhor, avançar. Está certo, é avivamento, é batismo com o Espírito Santo, mas não é só isso. E com isso eu quero te dizer nesta manhã, pelo Espírito de Deus, vá além daquilo que você recebe. Você vem para este lugar e você recebe a palavra de Deus, e recebe de fato e de verdade como palavra de Deus, leve isso no seu coração, mas chegue na sua casa, entre no seu quarto, feche a porta e fale com Deus, e deixe que Ele fale com você, e continue falando sobre o que Ele falou com você aqui. Vá além. Ah, o pastor falou, é isso aí, tá? É só isso? Não, não é. É o ponto de partida. Está na hora de crescer, está na hora de amadurecer, está na hora de ir mais além. Está na hora de você pegar a sua Bíblia e entender que ela não é um livro comum, é sobrenatural, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é suficiente, é o sopro de Deus para nós. Do que ele está falando? Em primeiro lugar, ele está falando da promessa. Atos 1:4. Atos 1:4. Ele está falando da promessa. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Atos 1:8 está falando não de promessas, plural, está falando da promessa singular. É algo específico, único. Não há nada que se pareça com isso. Era algo novo para eles. Como ouvimos outros, eles já tinham recebido o Espírito, que fora soprado, e eles receberam vida. A experiência pentecostal não é regeneradora, a experiência pentecostal é capacitadora. Era algo novo para eles, e por isso Jesus estava falando em primeiro lugar da promessa, e trazendo a memória daqueles discípulos que tinham a palavra de Deus, e naquele momento era o Antigo Testamento. Que promessa? Por exemplo, Isaías 44, joga para mim aí, Isaías 44, livro do profeta Isaías, capítulo 44, verso 3 a 5, preste bem atenção, os detalhes dessa promessa: porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrente sobre a terra seca. Deus está falando através do profeta: derramarei o meu espírito, olha só, sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva, como salgueiro junto às correntes de água. É bem provável que naquele momento subiu à mente o coração dos discípulos a palavra de Deus através do profeta Isaías: água sobre os sedentos, sobre a terra seca. E quem são? É a minha e a sua família. Não é só para mim, não é porque eu tenho um ministério, porque eu tenho, não, é para mim e para minha descendência. Escute e preste atenção: nesses últimos dias, mais do que nunca, o Espírito está sendo derramado sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles devem entrar nas escolas públicas estaduais, nas faculdades, nos estabelecimentos públicos cheios do Espírito Santo, para que este mundo veja que a palavra se cumpriu sobre nós e sobre a nossa descendência. Joel capítulo 2, verso 28, a promessa. Joel 2, 28, você está comigo aí? Meu Deus, Joel 2, e acontecerá depois que, olha só, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês
profetizarão. Antes de continuar, olha só. A palavra filhos e filhas ali no hebraico, ela fala de crianças ou de pré-adolescentes até no máximo 17 anos de idade. Aquele que preparou o caminho para Jesus, João Batista, João o Batista, essa é a expressão correta? Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Mas não há outro registro. Atos 2, não há registro de que crianças foram cheias do Espírito Santo. Como nós ouvimos ontem, apenas começou em Atos. Nós continuamos debaixo desta promessa. Já está acontecendo, o Espírito Santo descendo sobre crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Isso não é experiência só para adulto, para ancião, é para os nossos filhos. Pode continuar. Os filhos e as filhas profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. É disso que Jesus está falando, esta é a promessa. O derramamento do Espírito como nunca houve antes. E hoje pela manhã o Espírito trouxe mais um texto à minha mente, ao meu coração. E ouvindo a palavra do pastor Felipe ontem, como repetidas vezes ele falou sobre a questão de que isto já começou e não terminou ainda. Há uma continuidade aqui desde Atos 2. O Espírito está sobre a face da terra, ele está sendo derramado sobre indivíduos, está sendo derramado sobre pessoas coletivas, e o Espírito está se movendo neste tempo, preparando a igreja para o arrebatamento. E esta foi, Atos 2, foi a primeira chuva. Zacarias capítulo 10, verso 1, preste bem atenção. Livro do profeta Zacarias, capítulo 10, verso 1. Nós sabemos que na Palestina há duas estações de chuva. As primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas eram as que preparavam a terra para que a semente fosse lançada. As últimas chuvas é para dar crescimento, maturidade para a colheita. Atos 2 são as primeiras chuvas. A nossa geração está vivendo as últimas chuvas. Você não entendeu? Não pegou aí? A igreja está sendo preparada para uma grande colheita de almas ao redor do planeta. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor, que faz as nuvens da chuva, e Ele lhes dará chuva abundante, cada um, a vegetação no campo. Nós temos que pedir chuvas, as últimas chuvas, sobre nós e sobre a nossa descendência. É disso que Jesus está falando, é sobre isso que Ele está relatando aqui. A promessa do Espírito Santo, do derramar do Espírito, de uma experiência nova, de uma experiência ainda não acontecida, mas como já aconteceu, nós sabemos, Atos 2, então estamos vivendo as últimas chuvas, que trazem crescimento, que trazem maturidade para a grande colheita. Mas ele não estava falando só de promessa, ele estava falando, o texto diz em Atos 1:8, mas recebereis poder. Esse derramar do Espírito está falando claramente de poder, capacitação, uma manifestação sobrenatural que capacita os discípulos para a obra que eles têm que realizar, que é anunciar Jesus. É disso que Jesus está falando, irmãos. E quando falamos aqui, chamando a sua atenção, às vezes a nossa atenção, na verdade, porque a palavra é para todos nós, de não ficar só no pulo, só no salto da videira, né? Mas não está dizendo que não temos que pular, porque eu vou continuar pulando. Fale o que falar, eu vou continuar pulando. Não é essa a questão. A questão é nós entendermos e compreendermos o que a palavra está dizendo sobre o derramamento do Espírito.
É a capacitação para nós fazermos o que nos foi confiado. Foi confiado a nós, igreja. Não foi confiado ao ministério pastoral, ao presbitério, aos evangelistas. Não foi confiado a nós, igreja. Nós somos comissionados para evangelizar. Seguir Jesus significa isto: anunciá-lo. Onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, com quem quer que estejamos. Sabe, às vezes eu fico vendo os negócios, os debates na internet, de crente, pelo menos o pessoal diz que é crente, usando texto fora do contexto, como por exemplo, Jesus andava com os pecadores. Com quem Jesus andava? A Bíblia diz que ele andava entre os pecadores, ele andava com os discípulos, é o que a Bíblia diz. O pessoal distorce isso porque não, eu tenho que estar em todo lugar, com todo mundo. Quem disse? A Bíblia diz, e eu fico com a Bíblia, que Jesus andava com os discípulos entre os pecadores. Ele não comungava com os pecadores, irmãos. Ele comungava com os discípulos. Ele andava entre os pecadores. Ele ia onde tinha que ir, mas ele ia com um propósito: anunciar o reino. O dia que eu não pude mais anunciar o reino entre alguns dos meus familiares, eu não andei mais com eles. E eles sabem porque eu não ando com eles. Porque eles escolheram um estilo de vida diferente do meu. Mas naquele dia eles não vão poder chegar lá e dizer: ele nunca nos falou. Estou desenhando para você? Nós temos que andar com os santos e entre os pecadores. Nós vamos para o trabalho, para a escola, para a faculdade, e lá tem gente morta espiritualmente, longe de Deus, que blasfema de Deus. Nós estamos entre eles, convivemos entre eles, mas não temos comunhão. Não há comunhão da luz com as trevas. Não há afinidade entre o santo e o profano. É seletivo, e isto não é negociável, é absoluto. Ah, mas você tem que participar. Quem disse que eu tenho que participar? Eu participo se eu quero. Sabe, eu fico nervoso com essas coisas, irmãos. As pessoas fazem afirmações usando o texto sagrado de forma distorcida. E a grande maioria é isso mesmo, né? Dá um likezinho lá, positivo, é isso aí. Isso vai formando conceitos estabelecem cultura estabelece um estilo de vida. Você não vai ver Jesus andar com Nicodemos. Você não vai ver Jesus andar com os centuriões. Você vai ver Jesus andar com os discípulos. Você não vai ver Jesus andar com as prostitutas. Ele vai falar para elas, ele vai anunciar do amor de Deus para elas, mas ele não vai andar com elas. Ah, pastor, mas eu vou andar porque eu sou testemunho. Então anda. E vai ver o que fim que vai dar. Você quer andar, você anda, filho. Você quer conviver? É para evangelizar. Ah, para evangelizar. Para evangelizar você não precisa andar com, é só andar entre. Seu estilo de vida já evangeliza. O Espírito Santo vem sobre os discípulos que têm esse comprometimento, é o poder. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Mas recebemos poder para anunciar Jesus no mundo caído. É assim que funciona, irmãos. Sabe,
Precisamos resgatar a prudência e a sabedoria, mas também a ousadia e a intrepidez de um posicionamento correto em relação às Escrituras, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, seja com quem for, escute o que eu vou lhe dizer. Não existe para nós a política da boa vizinhança. Isso não existe para nós, irmãos. Eu sei que você já ouviu isso de púlpito algumas vezes, até mesmo dentre alguns da nossa liderança por aí. Não vou? Está gravando aí, né? Não tem problema nenhum, não. Certa vez eu ouvi de um dos nossos líderes maiores, dentre um dos nossos líderes maiores, que nós temos que cultivar a cultura da boa vizinhança. Conversa. Ou é ou não é, irmão. Ou você segue Jesus, ou você flerta com o mundo e se torna adúltero. É simples assim. Não é negociável. O texto sagrado vai dizer em Atos que as pessoas de fora olhavam para a igreja e tinham temor. Pensavam duas vezes em ir para o apelo e fazer parte daquele grupo pelo estilo de vida que eles tinham. Não é um clube gospel. Não é uma organização empresarial gospel. Não é uma franquia gospel. Porque tudo isso não forma discípulos. E não trabalha com discípulos. Trabalha com consumidores que estabelecem o seu próprio estilo de vida para não serem perseguidos com o mundo. A igreja tem o seu estilo, e o seu estilo é seguir a Jesus. Poder. Mas que poder? Coloca para mim aí Lucas capítulo 4, versos 14 e 17. Você está comigo? Me ajuda a te ajudar. Meu Deus. Lucas capítulo 4. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Olha só. E a sua o quê? Senhor, ouvimos a tua fama. Abacuque. Esse é maior que Abacuque. Você não entendeu, né? Ouvimos a sua fama, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga. Preste atenção, olha só. Ele foi para o culto, ele foi para a reunião. Que Jesus congregava, irmãos. Não vai na sinagoga não, Jesus. Não o Jesus da Bíblia, tá? O Jesus genérico. É o Jesus genérico. A sinagoga está muito corrupta. Está assim, ó, a religião com o Estado. Eu não vou congregar não. Mas Jesus vai, irmão. O Jesus da Bíblia aí, irmão. Estava lá na sinagoga, voltando lá. E não somente isso, olha só, ele tem essa experiência na sinagoga. No culto. Olha lá. Segundo o seu costume, ele levantou-se para ler. Ele está fazendo parte da liturgia da sinagoga. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, preste atenção: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele me ungiu. O que é poder? É unção capacitadora para quebrar cadeias, romper grilhões, desfazer amarras, para pregar, para ensinar, para anunciar o ano aceitável do Senhor, que nada mais é o perdão àqueles que se arrependem mediante a pregação do Evangelho. Tudo isso é necessário poder, unção, capacitação. Não são técnicas de fala, de oratória, não é eloquência, não, é poder do alto.
Coloque toda a sua formação aos pés da cruz. Coloque todo o seu conhecimento aos pés da cruz, toda a sua experiência aos pés da cruz, e deixe que a unção use a sua vida. O mundo está cansado de filosofias, de técnicas, de liturgias, de religiões. Ele carece, ele clama pela manifestação dos filhos de Deus, debaixo da unção do seu Espírito. O que vai quebrar o poder das trevas nas escolas municipais, estaduais, nas faculdades, sobre a juventude, é o poder do alto, é a chegada do reino lá naqueles lugares, através de um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. O que vai mudar a nossa sociedade pecaminosa não são técnicas, não é educação, tudo isso tem o seu lugar, mas a verdadeira e genuína transformação virá pela manifestação da unção do Espírito de Deus na vida e através da vida da igreja. Dá-nos essa unção. Ele está apenas citando Isaías 61, do 1 ao 2. Mas olha só, Atos 4:33, coloca para mim, eu preciso terminar. Não chegou nem na metade ainda, só misericórdia. Atos 4:33. Depois do Pentecostes, olha só. O que diz ali? Com grande poder. Não é com grande sabedoria, filosofia, técnica, coaching. Segura. Você não vai ver nenhum discípulo andar com um banquinho. Estou desenhando para você ou não? É porque eles não eram empresários. Isso é para empresa. Sentar no banquinho e dizer você é o melhor, você tem que dizer que você é o melhor todas as manhãs, você é o melhor, você pode, você consegue, você é o centro. Isso é para empresa. Embora seja a marca 666, mas é para empresa. Você pode usar disso sem ter a marca, não tem problema nenhum. Mas a igreja é aqui, ó. Discípulo, aqui, ó. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia, o quê? Abundante graça, capacitação. Eles transbordavam de uma capacitação fora do comum, como nós acabamos de cantar. Não era Pedro nem a sua sombra, mas a unção que estava sobre Pedro. É isso, queridos. É simples assim, não tem nenhum mistério. Pelo amor de Deus, nós estamos acostumados e por isso nós precisamos romper com o automático de ouvir estas verdades tão simples e ao mesmo tempo tão profundas. Como que acontece isso? Atos 1:8, você está comigo em Atos 1:8? O texto diz: ao descer sobre vós. Ao descer sobre vós. Ao descer, como que vai acontecer, Jesus? Vocês vão ter que fazer o seguinte, olha. Deixa eu tocar num assunto aqui que vai mexer um pouco. Ontem o pastor Felipe falou um negócio, porque ele disse que, alguém disse que não há métodos, foi eu que falei no domingo pela manhã que não há métodos. Aí ele vem segunda noite e diz que tem métodos, você fica doido. Alguém está fumando demais aí. Tem ou não tem? Esse é o tipo de assunto que a resposta é sim e não. E aí nós precisamos amadurecer e ir além, porque muitas vezes nós vivemos para o culto e queremos a coisa programada, sabe? É sim e é não. O que passar disso é procedência maligna, irmãos, é outra coisa. Nós precisamos caminhar a mais além no ensino, na instrução. Quando eu disse que não há métodos, eu estava dentro de um contexto. E quando o pastor Felipe falou que há métodos, os métodos são de Deus. De Deus. Não é a igreja, não é o evento, não é o fulano que estabelece isso. Jesus disse para os discípulos: olha como vai acontecer, vai descer do alto, vai vir do alto. Tem que deixar, não tem que deixar nada. O fulano lá teve a experiência, pastor, que foi batizado com o Espírito Santo, estava orando, e ele perguntou para Deus: por que o Senhor não me batiza com o Espírito Santo? É porque você tem que deixar de olhar o futebol. Eu deixei de olhar o futebol, pastor, e foi batizado com o Espírito Santo. Essa é a experiência dele. Não é regra para mim e para você. Porque eu posso ser batizado com o Espírito Santo olhando um jogo do futebol. Aliás, né, como tá.
Precisamos entender isso, queridos. Não estabeleça regras para os outros a partir da sua experiência. Regra da palavra. É a doutrina. O irmão se escandalizou, parte de uma igreja se escandalizou quando o irmão foi lá na frente dar testemunho, pastor Wagner. Deu testemunho do seu batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu estava orando, jejuando, clamando a Deus, e não vinha culto e vigília, e subia monte, e um dia eu estou tomando banho. Como? Estou tomando banho. Nuzão. Estava no meu nudes particular. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, o nudes é particular, viu? Porque enviar nudes também é prostituição. Cuidado com mensagem particular, principalmente quem é casado. Quem é casado não tem mensagem particular não, tá tudo aberto. Se tornou particular já é adultério já. Mental, para passar para o adultério emocional, para o físico, vigia. Vamos fechar parênteses aqui, vamos voltar, porque senão não vai dar tempo. Ele estava tomando banho, cantando um cântico, e o Espírito desceu sobre ele. Então é o seguinte, irmão, se você quer receber o Espírito Santo, vá para o seu banheiro hoje, entre no seu nudes particular, entoie o cântico que você mais gosta, né? Pode ser até um hino da harpa, não tem problema não, e o Espírito Santo vai vir sobre você. Não, irmão, isso não é regra, isso é experiência. Regra é o que está sendo dito aqui, e que vem sendo dito desde o sábado à noite. Isso é regra. Como que vai acontecer? Olha só. Lucas capítulo 1, verso 34. Preste atenção. Olha se não é a mesma expressão. Irmãos, a Bíblia, quando ela repete aqui, ela está estabelecendo um caminho. Isso é método, está estabelecendo um caminho. Quem está estabelecendo o caminho? Quem inspirou as Escrituras? O Espírito de Deus. Olha só. Então, Maria disse para o anjo: como será isto? Como é que eu vou ter um filho se eu nem não sou casada ainda, né? Eu sou virgem, e ela tinha no máximo 12 anos de idade. Se eu nunca tive relação com homem algum, como é que vai ser isso aí, anjo? O anjo está fumando muito, vai me dizer esse negócio aí, mano. Aí o anjo respondeu, o Espírito Santo vai virar sobre você. Ele vai descer sobre você. O que mais? O Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. Ele veio do alto. Ele pode descer agora, nesse momento que você ouve a palavra do Senhor. Ele pode sacudir você onde você está. Ele pode descer a hora que você sair daqui para preparar o seu chimarrão e sentar na sombra. Ele pode descer sobre você na fila do almoço, porque Ele vem do alto. O culto é para louvor, é para adoração, é para pregação da palavra, mas o Espírito vem do alto. Meu Deus do céu, você está ligado aí, né? Lucas capítulo 3, verso 21, 22. Lucas 3, 21, 22, olha só. A experiência de Jesus, Ele é o nosso exemplo, a nossa referência, amém? Me ajuda aí, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Por isso que eu digo para você tem que participar dos batismos. Participe, porque tudo isso é culto, é adoração. Esse é o ambiente que o Espírito desce do alto e vem sobre a igreja. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Olha só. E aconteceu que enquanto ele orava, enquanto ele fazia o que, irmão? Isso é regra, isso é método. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz e que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Ele saiu das águas, simples assim. Ele estava orando, o céu se abriu. Você acredita que quando você ora o céu se abre? O Espírito veio sobre ele. Quer mais? Olha só. Atos 2, do 1 a 4. Atos 2, 1 a 4. Olha como se repete.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos. Quem anda sozinho é cobra, irmão. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha só, pode passar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veio sobre eles. Eles estavam reunidos. Para correr aqui, porque o meu tempo já deve ter terminado aí, não sei. Me ajuda aí, quanto tempo tem ainda, pastor? Só para não... já terminou. Só correr aqui, olha só. Atos 1,4 diz que Jesus deu uma ordem: vocês não devem se ausentar de Jerusalém. Esta é a ordem. Isso aqui é regra, é método. Então eles permanecem ali durante 10 dias. Só que Jesus não disse o tempo. Vocês vão permanecer aqui até que venha. Seja o tempo que for, até que venha. Então, Atos 1, 12 a 14, não precisa você ler, já lemos esse texto no domingo pela manhã, depois você lê em casa. Eles estão reunidos, eles estão orando, eles estão cantando, eles estão lendo as Escrituras, em obediência. Não há, como nós falamos aqui, aquela ansiedade. Eles não oravam só pelo Espírito Santo, pelo derramamento, pelo cumprimento da promessa. Eles oravam também pelo cumprimento da promessa, mas eles oravam por outras coisas. Eles cantavam, eles oravam, havia ali um ambiente de descanso, de confiança e de expectativa em Deus. Porque a qualquer momento, sabe, aquela ideia de ir para o culto, olha, pode ser hoje que Ele vai cumprir a sua promessa. Pode ser hoje que o seu Espírito pode descer sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Mas eles chegavam lá e estavam abertos. Como é que eu me abro para essa promessa? Cantando, louvando, adorando, orando com os meus irmãos, recebendo a boa palavra, não deixando de congregar. Isso é regra. E o texto diz que eles estavam reunidos. Lucas capítulo 24, versos 52 e 53, depois que Jesus soube assunto aos céus, o texto sagrado diz que eles vão para Jerusalém, e eles estavam sempre louvando no templo. E agora, Atos capítulo 12, eles se encontram aqui, esta é a obediência, e eles estão reunidos, e o Espírito de Deus desce sobre eles. Esse texto eu vou ler, olha só, Atos capítulo 5, verso 32. E nós somos testemunhas, disse Pedro, desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe... Para quem Deus dá? Isso é regra, isso é método. Você está em obediência? Vai vir. Você está em obediência? Já está vindo. Você está em obediência? Está vindo sobre a sua vida e sobre a sua descendência. E por fim, não menos importante, caminhando para o final, até 2:30 da tarde, o texto diz qual o propósito. Nós estamos só em Atos 1:8, irmão. Do que Jesus está falando, como que acontece, e por fim, qual o propósito? E serão minhas testemunhas, tanto, sabe o que significa a palavra tanto? É interessante essa expressão aqui, serão minhas testemunhas, tanto, a ideia de tanto aqui é clara, no sentido de mas também. Eu sei que você já ouviu, começa por Jerusalém. Não, começa onde você está. Começou por Jerusalém porque eles estavam lá. Você está em Jerusalém? Você está onde? Livramento. Então começa aqui. É simples assim a leitura do texto, pelo amor de Deus. Tanto em Jerusalém como... Em outras palavras, vamos parafrasear aqui para nós? Vamos lá? Para ser minhas testemunhas, tanto na escola, também foi na faculdade, no quartel, no hospital, na padaria, no açougue, nas lojas, pelas ruas dessa cidade, no aniversário, no casamento, na formatura,
na academia. Você acha que o Espírito Santo não pode descer na academia, irmão? Você está malhando lá, cuidando do corpinho e está adorando a Deus. E o Espírito vem. E você pode ser testemunha lá, anunciar Jesus. Vá para a academia não só para se exercitar, se exercite e declare Jesus, porque os textos aqui vão dizer, e aqui eu termino, porque o meu tempo já foi, já era, e perdoe o tempo. Olha só, o texto sagrado diz que eles anunciavam o que? Jesus, eles com poder anunciavam Jesus, com autoridade, poder, eles anunciavam Jesus. Não era uma religião, não era igreja metodista wesleyana, não era Assembleia de Deus, não, eles anunciavam Jesus. Você é testemunha de Jesus. Você está na Wesleyana, mas faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. E você é testemunha não da Wesleyana, você é testemunha de Jesus. Anuncie Jesus. As pessoas não precisam ouvir de religião, elas precisam de Jesus. O que vai transformar a mente e coração é anunciar Jesus no poder do Espírito Santo. O Jesus, o verbo que se fez carne, o Jesus que batiza com o Espírito Santo, o Jesus que salva e perdoa, o Jesus que cura e liberta, o Jesus que quebra as cadeias, o Jesus que nos coloca em comunhão com o Pai, o Jesus que padeceu, morreu, Ele ressuscitou, subiu assunto aos céus, está à destra do Pai, intercede por nós e virá para buscar a sua igreja. É simples assim. Ministério de Louvor, por favor, me ajuda aqui. Pode ser agora. Porque o texto diz em Atos 2, de repente, em um cântico, uma oração, ouvir a palavra. Capítulo 10 vai dizer que Pedro estava pregando e de repente o Espírito desceu sobre eles. Tem gente ligada aí. Pode ser agora. Coloque-se em pé. E agradeça ao Espírito Santo neste momento, dizendo para ele: Espírito Santo, te dou graças porque pode ser agora. Pode ser agora sobre a minha vida, sobre a minha descendência. Aonde você está. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente não, mas nós vamos orar uns pelos outros. Enquanto o Ministério de Louvor estará louvando aqui, comece a falar com Ele. Comece a falar com Deus e trazer à memória tudo que você recebeu ao longo desses dias aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo.